acho que tá funcionando. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Olá, gente, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula ao vivo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Diego, acho que você me conhece sim. Mas eu havia prometido para vocês que eu ia tentar fazer uma aula ao vivo e essa aula ao vivo ela começa com a primeira fake news, que ela não está sendo bem ao vivo. Eu tentei transmitir ao vivo e a internet não colaborou, então essa aula está sendo gravada e no momento que ela terminar eu vou upar ela e vou sincronizar com o Facebook e o YouTube, então a transmissão vai ser ao mesmo tempo pelas duas redes sociais, ok? Então, como eu havia prometido, nós vamos falar um pouquinho sobre pós-graduação no Brasil. Deixa eu... Ó, tá funcionando, ok. Vamos falar um pouquinho sobre pós-graduação no Brasil nessa aula. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como funciona o mestrado e o doutorado e eu vou responder algumas perguntas que o pessoal tem me mandado aí. Eu já havia preparado umas respostas para mandar para vocês. E vou dar um tempinho só para o pessoal ir chegando aí. Eu sei que a aula ao vivo, o legal seria ter pelo menos umas 5 pessoas, né, para ficar legal. Vou apresentar para vocês aqui. A gente está no meu escritório, que nós temos os meus cubos mágicos, meu maior fracasso, que é o cubo mágico de 5 lados. Eu tô lendo uns livros aqui. Eu recomendo esse Darwin Sem Frescura. E esse de design digital, estou gravando um novo curso de design, ok? De design para web. E o de Python também, estou gravando um novo curso de Python. Bom, então eu acho que já deu tempo do pessoal chegar. Olá para você que está chegando agora. Meu nome é Diego, eu já falei isso, né? Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre pós-graduação no Brasil. Espero que seja uma aula bem rápida, eu vou tentar ser o máximo, mais sucinto possível. E vou falar para vocês como funciona o mestrado, como funciona o doutorado, etc e tal. E se você tiver alguma dúvida, como está sendo gravado, acho que não tem como você mandar. O Diego do Futuro, manda uma minha pergunta aí, o Diego do Futuro vai dar um sinal de vida aí em algum lugar aí, não sei de onde você está vendo isso, mas ele vai dar um sinal de vida e você vai mandar a pergunta e ele responde para você, ok? Então daqui a pouquinho eu estou respondendo a sua pergunta. Bom, é isso. Vamos começar a aula então falando um pouquinho da pós-graduação no Brasil. Eu acho que muita gente tem esse interesse de saber um pouquinho mais sobre como é que funciona e o pessoal tem algumas dúvidas. E eu vou tentar responder algumas perguntas. Solucionar não, né? Vou responder algumas perguntas para vocês e algumas perguntas já tinham sido feitas antes. Então vamos lá então e vamos começar com perguntas polêmicas. Por que se gasta tanto com ensino superior no Brasil? Porque se gasta tanto com ensino superior no Brasil. Mas talvez a pergunta certa seria: o que diferencia a educação de nível superior da educação de nível profissionalizante? Então, se você pensar bem, se gasta muito com o nível superior e aí você deve estar pensando, mas por que gasta tanto? Você tem cursos profissionalizantes, por exemplo, Senai, Senac tem cursos profissionalizantes. A própria Udemy tem cursos profissionalizantes, você aprende muito neles. E por que se gasta tanto no ensino superior? Então, o ensino superior ele se difere desses cursos de nível técnico, que você aprende uma profissão e tal, porque ele forma não apenas o profissional, mas ele forma uma pessoa capaz de se distinguir em várias áreas. E além disso, o ensino superior ele é focado nos chamados 3 pilares da universidade. Então, esses 3 pilares são ensino, pesquisa e... Vixe! É para ser extensão ali no último. Já deu problema, mas vou dando prosseguimento aqui. E a extensão, que é o último pilar aqui, ó. Ok? Então, ensino, pesquisa e extensão. Então a gente já tem uma primeira falha, mas vamos lá. Bom, então vamos imaginar a universidade como esse círculo. Não um espaço físico em si, mas a universidade, o conceito de universidade em si. Então, um espaço físico também, talvez. Bom, vamos então analisar a relação da universidade com a sociedade, com a população que está em volta, que estão pagando os impostos e estão contribuindo e as pessoas esperam uma melhoria na vida delas, né? Porque a gente espera isso, é o mínimo. Então, no primeiro pilar, o que a universidade faz? Ela seleciona alguns indivíduos por meio dos seus processos seletivos, como vestibular, etc., o Enem e tal, e esses indivíduos que passaram nos requisitos básicos, eles serão treinados profissionalmente por professores que já foram formados em outras universidades, e eles aprenderão uma determinada profissão, terão um ensino de um nível alto, um ensino de nível superior, certo?
e eles conseguirão sair da universidade e desempenhar a atividade deles que possa melhorar a sociedade em si. Eles melhoram a vida deles, é próprio, né? A vida própria da pessoa, mas essa pessoa com uma formação de nível superior, ela vai trazer uma transformação para a sociedade em si. Pois é. Bom, então esse é o primeiro pilar. O pilar que é um pilar do ensino que, se pensar bem, cursos técnicos também terão essa formação. A Udemy tem essa formação, esse pilar de ensinar as pessoas. Então, o que difere a universidade? O segundo pilar, que é o pilar da pesquisa. Então, dentro da universidade, terá um grupo de pessoas, não todos, que o objetivo deles é pegar o conhecimento que eles possuem e pesquisar tanto na literatura, pesquisar na universidade, pesquisar problemas do mundo e tentar solucionar esses problemas a partir da pesquisa. Então a pesquisa ela visa aperfeiçoar, aprimorar, aumentar o conhecimento em si que a universidade possui, não só que a universidade, mas que o mundo inteiro possui, certo? Então tá meio exagerado, mas é mais ou menos isso. Então, com o pilar da pesquisa, você amplia o conhecimento. Você vê que o crescimento não é tão grande assim, porque a pesquisa é uma coisa complicada. Então, sejamos sinceros, é um processo bem rigoroso e, assim, não espere que você vai revolucionar o mundo com pouca pesquisa. Então, você precisa ter um investimento muito grande nisso, certo? Bom, por fim, vamos para o último pilar, que é o pilar da extensão, que deu um erro aqui a nossa imagem, mas o último pilar é o pilar da extensão, que é esse pilarzinho aqui no canto. O pilar da extensão, vocês percebam que você tem um círculo maior aqui que está estendendo a toda a sociedade. Então, no pilar da extensão, a universidade ela abre as suas portas para toda a sociedade, para toda a comunidade ao redor, através de cursos, através de treinamentos abertos para toda a população, não apenas para a população do campus, não apenas para os alunos, mas para qualquer pessoa. Então você vai ter curso de música, você vai ter curso de Photoshop, você vai ter curso de inglês. Então esses cursos geralmente alguns são gratuitos, alguns têm uma cobrança que é mais simbólica mesmo. Então não é se você olhar numa empresa que dá o mesmo curso, então será um curso bem com um nível bem superior. Então assim, você terá, às vezes são alunos, são professores, às vezes são alunos de mestrado, doutorado que ministram esses cursos. Então a ideia é você expandir para a sociedade um pouquinho do conhecimento que você possui. Então, através da extensão, você abre a universidade para uma grande quantidade de pessoas. Bom, e aí, vamos para a segunda pergunta polêmica. Você ganha para estudar? Bom, a resposta curta seria não. Não, mas a gente sabe que dentro da pós-graduação você tem as chamadas bolsas de estudo que são pagas ou por empresas privadas ou por agências de fomento do próprio governo ou parcerias público-privadas, são bem raras, mas existem. E elas pagam os alunos para que eles possam desenvolver as pesquisas deles. Mas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os tipos de pós-graduação, para a gente entender um pouquinho melhor isso. Bom, você tem basicamente dois tipos de pós-graduação, chamada pós-graduação lato sensu, que é composta por MBA ou especialização, etc., MBA e especialização, e a chamada pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado e doutorado. Bom, o que elas têm em comum? Você faz uma pós-graduação quando você conclui uma graduação, certo? Graduação pode ser um curso tecnológico, que é 2 anos e meio, pode ser um bacharelado, pode ser uma licenciatura, etc. e tal. E aí, quando você conclui o curso de graduação, você está apto para fazer qualquer um desses daqui. Você pode fazer doutorado antes do mestrado ainda, se você quiser. É possível. Mas, voltando ao assunto, que é o lato sensu versus stricto sensu. Bom, qual que é o foco desses dois tipos de pós-graduação? O lato sensu é um foco, uma pós-graduação voltada para o mercado, uma pós-graduação voltada a formar o profissional dentro da universidade. Então é uma pós-graduação voltada para o aprendizado. Agora, o stricto sensu, além do aprendizado, ela é voltada para o ensino e para a pesquisa. Então, você aprende, você ensina e você pesquisa e produz coisas novas. Além da extensão, né, que ficou implícito aqui. Bom,
E aí, então, complementando aquela resposta anterior, você ganha para estudar? Não. Um aluno de pós-graduação que recebe uma bolsa, ele ganha para produzir conhecimento, ou seja, tentar resolver algum problema do mundo em si, certo? Bom, além disso, você tem uma diferença básica, em geral, na pós-graduação lato sensu, você deve pagar pelo curso, mesmo em universidade pública, em geral, eles cobram. Tem algumas pós-graduações lato sensu que são gratuitas, mas em geral é uma pós-graduação que você deve pagar por ela. Mas stricto sensu não. Por quê? Porque no stricto sensu você está produzindo algo, você está trabalhando para, apesar de você estar aprendendo também, mas você está trabalhando para produzir algo para melhorar a vida das pessoas em si, certo? Então essa é a principal diferença. Claro que é bem mais complexo que isso, você tem muitas questões envolvidas com isso. Bom, próxima pergunta polêmica. Mestrado e doutorado podem ser considerados, podem ser vistos como um emprego? Olha, eu diria que sim. Alguns diriam que não, outros que sim. Se você tá na universidade, está fazendo uma pesquisa que você acredita nela e que uma agência de fomento também acreditou nela e você está trabalhando nela para produzir algo que melhore a vida das pessoas, então, e você vai ter uma carga de trabalho, então a resposta é sim. Então eu vejo como um emprego. Muitas pessoas ainda não, mas é uma questão polêmica ainda. Tá, vamos mais uma vez voltando para o círculo que eu tinha mostrado anteriormente. Esse círculo aqui representa a universidade, mas vamos pensar na universidade agora como um espaço físico. Dentro da universidade, você tem os chamados institutos, que são conjuntos de prédios lá, que você tem vários cursos dentro deles, e dentro de cada instituto você vai ter os chamados departamentos. Por exemplo, no Instituto de Ciências Exatas, ele vai ter o departamento de matemática, o departamento de física, o departamento de computação. Então, um instituto de uma faculdade, um instituto de ciências humanas vai ter letras, vai ter filosofia, história, etc e tal. Então, esse é o conceito básico físico. Então, você tem institutos, dentro dos institutos você tem departamentos, que são repartições dos institutos. Então, dentro de cada departamento, você vai ter os chamados laboratórios. Eu posso ver um laboratório como um espaço físico. Quando a gente fala laboratório, muita gente pensa, laboratório não sei, é um lugar lá que as pessoas vão fazer experimento, bota aquelas roupas, bota jaleco e tal. Não é bem isso. É isso, mas você tem também vários tipos de laboratório. Você tem um laboratório de computação, que você tem um conjunto de computadores para as pessoas trabalharem lá, um espaço físico para que os alunos, os pesquisadores possam trabalhar e possam produzir a pesquisa deles. Então, quando você faz uma prova de mestrado, você passa no mestrado ou passa no doutorado, você escolhe um orientador que é filiado a um laboratório e você se filia também a um laboratório. Em alguns casos, ok? Bom, agora vamos falar de uma coisa interessante, que é quanto tempo uma pessoa tem que se dedicar ao mestrado. Então, essas coisas elas dependem muito do programa de pós-graduação que o aluno está vinculado. E aí, como depende do programa de pós-graduação, vai depender dos editais que cada programa vai ter, vai depender da universidade, vai depender de um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu conheço, né, que é a dedicação mínima de 30 horas semanais. Então, se você passou, por exemplo, no mestrado, você teria que se dedicar no mínimo 30 horas por semana para a realização das atividades de mestrado, certo? E aí, dessas 30 horas, eu vou tentar explicar, dividir com o que elas seriam gastas. Então você fica pensando, a pessoa pensa que passa no mestrado, vou assistir 30 horas, tem que assistir 30 horas de aula. Não. Você tem uma carga horária obrigatória que você precisa assistir. Em geral, a gente costuma fazer 8 horas de aula por semana, então você tem que assistir 8 aulas de disciplinas obrigatórias, certo? Além dessas 8 horas, nós temos também os chamados seminários obrigatórios. Então, no seminário, você vai ver a apresentação de outros pesquisadores, apresentação de outros alunos, você vai ver como que eles apresentam o trabalho deles e vai discutir com eles os trabalhos deles, etc. e tal. Além dos seminários obrigatórios, eles recomendam que você faça aulas de uma língua estrangeira
uma língua estrangeira não, inglês, né, no mínimo. Mas aí a pessoa fala, mas eu já faço inglês, eu fiz inglês há muitos anos, eu já falo muito bem e tal. Mas para o nível acadêmico, você vai ter que estar sempre escrevendo, você vai escrever artigos em inglês. Então, é recomendado que durante o mestrado ou durante o doutorado, você constantemente faça aulas de língua estrangeira, faça aula de inglês. No mestrado eles pedem uma língua, que é o inglês. Para o doutorado, geralmente eles pedem duas línguas estrangeiras. A gente faz ou espanhol ou francês. Aí é a gosto. Mas o inglês é obrigatório, porque o inglês é a língua universal da ciência. Bom, além disso, você tem que frequentar reuniões de laboratório. Então, além das reuniões da pós-graduação que você assiste, vou tomar água aqui. Há também reuniões do seu grupo de pesquisa, do seu laboratório físico lá. Então, você vai ter um grupo de professores que vai organizar os alunos, que são os colegas de trabalho, e você vai assistir às apresentações dos seus colegas de trabalho. E às vezes você tem que apresentar também, né? Então, é algo legal porque você discute num grupo pequeno e com isso você consegue aperfeiçoar o seu trabalho, ok? E ajudar os seus colegas também a aperfeiçoar o trabalho deles. Além disso, eles recomendam que você leia pelo menos um artigo por dia. O que é um artigo? Um artigo é um resumo de uma pesquisa que foi realizada e você lê trabalhos de outros pesquisadores. E eu coloquei aqui 5 horas, mais 1 hora por dia para você se dedicar a isso. E é muito importante que você constantemente leia. Então, se você não gosta de ler, não tem como, você tem que gostar. Para fazer um mestrado, doutorado, tem que gostar, certo? Bom, aí sobra tempo para você fazer sua pesquisa propriamente dita. Então você leu trabalhos, conheceu a literatura, detectou um problema, você tem que coletar dados e realizar experimentos. Então, aí depende muito da sua área de trabalho. Eu coloquei aqui 8 horas para você fazer isso por semana. Eu acho que é um tempo bem pequeno, às vezes você vai dedicar muito mais do que isso. Mas vamos colocar aqui para dar as 30 horas, 8 horas. Depois disso tudo, me sobrou 1 hora para escrever. E a pessoa fala, não, no final eu escrevo tudo, tal, não tem problema. Mas não é assim. O legal é você escrevendo constantemente. Então, a escrita é algo que um acadêmico tem que construir durante toda a sua formação. Então, é algo muito importante você estar o tempo todo escrevendo artigos, escrevendo livros, relatórios, etc. Tal. Então, sempre bom escrever. E aí nós temos um problema. Já deu as 30 horas, mas se você está fazendo alguma matéria, você tem várias matérias obrigatórias, em geral a gente pede 24 créditos, dependendo do programa, cada crédito vale 15 horas. Então você tem que fazer muitas horas de aula, você tem que assistir muitas aulas. Então, e algumas disciplinas, é lógico que você vai ter atividades para você fazer em casa. Então você tem que fazer essas atividades obrigatórias, ou você não passa na disciplina. E além das atividades em casa, você ainda tem trabalhos em grupo. Então, constantemente você tem trabalhos em grupo, você tem que aprender a lidar e trabalhar com outras pessoas. Isso é normal, você já deve ter feito na graduação, mas na pós isso é mais forte ainda. E, por mais incrível que pareça, além disso tudo, você precisa estudar por conta própria. Como assim? Ué, você tem que pegar um livro e ler aleatoriamente. Aleatoriamente não, você precisa estudar a sua área, de conhecimento. Você tem que estudar, por exemplo, os trabalhos do seu orientador, os trabalhos do seu grupo, você tem que ler livros do seu trabalho. Então é uma parte vital para você fazer um mestrado, um doutorado, que é aperfeiçoar o seu conhecimento. E é interessante. Bom, por fim, essas 30 horas que eu falei para vocês é sem receber uma bolsa de estudo. Então, é a dedicação mínima que você precisa ter para você realizar um mestrado. Ok? Então, você precisa dedicar no mínimo 30 horas sem receber nada. Então, é como se... Aí, por exemplo, eu te pergunto, se você tivesse um trabalho em tempo integral, seria possível conciliar isso com o mestrado? Algumas pessoas conseguem, muita gente não, mas com um emprego de meio período talvez seja possível realizar bem isso, mas de tempo integral talvez você não consiga conciliar as duas atividades. Bom, fora isso, você tem a possibilidade de conseguir uma bolsa de pesquisa.
E essa bolsa seria paga por uma agência de fomento ou então por uma empresa privada. Então depende das colaborações, depende muito do programa de pós e do seu orientador também. Então você tem bolsas das agências CAPES, CNPq, etc. Tem outras agências. E aí nós temos uma pequena mudança. Quando você passa a receber uma bolsa, você vai assinar um termo de responsabilidade que você não vai se dedicar apenas 30 horas, você tem uma dedicação mínima de 40 horas. E além disso, essa dedicação é chamada de dedicação exclusiva. Se você recebe bolsa de um programa, de uma agência de fomento vinculado ao governo, você não pode ter uma atividade de trabalho remunerada, ok? Então, você não pode ter uma atividade de carteira assinada. Então, isso é o conceito de dedicação exclusiva. Além disso, nessas 40 horas, dependendo do seu orientador, do seu grupo de pesquisa, eles podem pedir que você passe essas 40 horas dentro do seu laboratório, trabalhando com seus colegas, etc. e tal, colaborando com outros projetos do grupo. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque além daquele colega seu que você assistiu lá no seminário do laboratório, apresentando o trabalho dele, você pode chegar para ele, olha, tive uma ideia para o seu trabalho, eu posso te ajudar e tal. E com isso a pesquisa, tanto você participa do projeto dele, é legal, quanto ele pode te dar uma sugestão e participar do seu projeto. Então, não se faz ciência sozinho, então é legal colaborar. E isso é uma coisa bem interessante da dedicação exclusiva. Você tem um foco maior e com isso sua pesquisa melhora. E sua pesquisa melhorando, você produz mais e todo mundo ganha. Legal, né? Só que além disso, você tem que fazer todas as outras atividades que eu mostrei anteriormente. Então, acaba que muitas vezes você passa muito da carga horária mínima que você precisa trabalhar. Então, por isso que eu gosto de dizer que pós-graduação não é, você não está recebendo bolsa para estudar, você está recebendo para trabalhar, para produzir conhecimento para o nosso país, certo? E aí tem um problema grave, porque além de todas as disciplinas que você tem que fazer, no final você tem que apresentar a sua ou dissertação, no caso do mestrado, ou uma tese, no caso do doutorado. E você é avaliado por uma banca formada por professores, tanto da universidade quanto de fora. Então é uma coisa, a gente chama de avaliação por pares, é uma coisa que é bem complicada. E você tem que apresentar o seu trabalho e você tem que defender o seu trabalho. E se eventualmente você não for aprovado, você pode ter que devolver todo o dinheiro que você recebeu. Tá? É uma coisa bem rara de acontecer, mas existe a possibilidade. Então imagina só, se você ficou 2 anos fazendo um mestrado e recebeu, sei lá, R$ 1.500 por mês durante 2 anos e no final desses 2 anos você não foi aprovado. Então o governo pode te mandar toma aqui o boleto aqui para você pagar R$ 36 mil. Assim, é algo complicado. Em geral, não costuma chegar a esse ponto, porque se você tem problemas no mestrado, eles veem que você não tem a possibilidade de concluir, existe a possibilidade grande de não concluir, eles cortam bem antes. Então você já não passa na seleção, sei lá. Mas geralmente quando você chega no final é porque você tem um trabalho razoavelmente bom e é bem provável que você seja aprovado, ok? Mas existe essa possibilidade, algo que eu confesso que me assusta um pouco. Bom, os prós da pós-graduação é um trabalho bastante recompensador. Tipo, eu vejo que, por exemplo, você está pesquisando uma coisa, um problema, e você tenta encontrar a solução, discute com outras pessoas, é algo muito legal. É algo muito interessante. Só que tem o desafio que a pressão é muito grande e a dificuldade também é muito grande, certo? Então esse é um problema, um pequeno problema dessa área. Mas, como eu disse, é recompensador, é muito legal. É um trabalho muito interessante. Bom, falei isso tudo. Agora vamos para a pergunta final. Como funciona uma seleção de mestrado em universidade pública? Eu botei universidade pública aqui, que é o que eu tenho mais conhecimento, mas você pode tentar numa universidade privada também. Universidade privada, algumas podem cobrar por isso, mas existem bolsas também para universidades privadas. Então, não é algo impossível de conseguir. Vamos lá então. Primeiros passos. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é escolher seu curso. O curso que você quer fazer. O curso que você quer se formar.
Você também escolhe a universidade. Às vezes você escolhe a universidade primeiro que o curso. E o mais importante, você tem que escolher o orientador e a área de pesquisa. Quando você for fazer a seleção de mestrado, doutorado, muitas vezes você não vai ter ideia do que você vai fazer. Você só tem a vontade. Olha, quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, quero ter uma formação de nível pós-graduação. E eu quero, sei lá, ter esse desafio na minha vida. E aí você vai procurar um orientador. É legal você conversar com outros orientadores, conversar com muitos orientadores, conversar com alunos também desses orientadores e definir sua área de atuação. Então, muitas vezes você só tem uma ideia de, quero trabalhar com produção de biocombustível. Você vai procurar todos os orientadores do programa, todos os professores orientadores que possuem trabalhos na área e falar com eles, queria trabalhar com isso, tal. Você tem alguma ideia? Ou então eu tenho alguma ideia, queria fechar com isso, você acha que pode me orientar? E aí o orientador vai decidir se ele vai avaliar seu currículo e tal, vai ver se ele quer. E aí vocês conversando, ele tá, beleza, aceito. Aí você vai fazer todo o processo seletivo. Então é isso, é uma coisa que você tem que definir antes de entrar, de fazer a prova de seleção. E outra coisa importante é se você quer bolsa, sim ou não. Aí você fala, pra que eu não vou querer bolsa? Às vezes você tem um emprego muito bom, e esse emprego, talvez com a formação de mestrado, doutorado, você pode ter um aumento de salário, alguma coisa assim. Então vale a pena o esforço. E muitas vezes a bolsa tem um custo um pouco alto para o aluno, então um nível de dedicação muito maior que se você fizesse sem a bolsa. Então é opcional, você pode decidir isso e a banca vai te perguntar na seleção lá, olha, você quer bolsa sim ou não? Então, às vezes você vai querer e não vai ter a bolsa, às vezes você não vai querer e aí vai depender do orientador, se ele vai te aceitar ou não sem bolsa, então sem a dedicação exclusiva. Aí é algo que vai depender muito na conversa, então é algo que eu não posso dizer ainda. Eu não posso dizer ao certo como é que funciona, mas aí você vai ter que consultar o programa de pós-graduação, consultar o edital do programa, etc. Bom, vamos lá, vamos para o final aí. Métodos de seleção. Como eu disse, método de seleção vai depender do programa de pós-graduação que você está atuando. Geralmente você vai no site do programa, vai ter toda a lista lá de requisitos e tal, e você pode conversar com alunos também. Geralmente a lista de alunos do programa é pública, você pode ir lá acessar e mandar um e-mail para um. O pessoal geralmente é bem, como é que eu diria, aberto para auxiliar, para ajudar as pessoas, para divulgar a área deles, então é algo legal. Mas eu vou falar para vocês aqui quatro possíveis etapas deste processo de seleção do mestrado, do doutorado. Na verdade são 5, né? Eu vou falar uma aí que ficou... Vou falar a primeira que ficou de fora aqui, que a primeira é uma carta de recomendação. Essa carta de recomendação, geralmente, ela tem um modelo no site do programa, mas você precisa pedir ou para um professor da universidade, um professor do programa ou alguma pessoa com doutorado. Então, geralmente você pega o modelo do site e entrega para a pessoa, olha, estou precisando de uma carta de recomendação e tal. Geralmente a pessoa tem que conhecer o seu trabalho. Em geral, quando você conversa com o orientador antes, o orientador faz isso para você, então você não precisa se preocupar. Mas caso você não tenha conversado com o orientador e quiser tentar primeiro, assim, você precisa de alguém que te recomende, que recomende seu trabalho, que recomende que você está apto a a entrar nesse desafio que é de um nível um pouquinho alto. Bom, conseguindo a carta de recomendação, passamos para a primeira etapa. A primeira etapa é língua estrangeira. Você precisa demonstrar conhecimento, pelo menos de nível intermediário, né? Em inglês. Então, você precisa... Então, existem várias formas de mostrar esse conhecimento. Você pode fazer uma prova do programa. Geralmente o programa faz um dia antes da prova de seleção, uma prova de idiomas. Geralmente eles colocam um texto para você e você tem que interpretar esse texto. Geralmente são perguntas bem básicas, são um texto bem básico assim, só para mostrar que você consegue compreender o que está ali, interpretar o texto. Não é nada específico da área, não é nada complexo, é só umas perguntas bem simples mostrando que você consegue entender o texto em inglês. Você pode também fazer uma prova em algum curso de letras. Geralmente as faculdades de letras,
elas possuem essas provas de certificação de idioma para pós-graduação, e aí você paga lá uma taxa lá e você pode, e geralmente eles fazem várias provas por ano, então, geralmente, sei lá, todo mês tem uma prova. Então você pode ir tentando várias vezes. Então você vai lá, paga lá a inscrição, deve ser uns R$ 100, sei lá, não sei quanto que é, faz a prova no Instituto de Letras, aí se você não passar, olha, não passei, aí você pode tentar no outro mês de novo. Então você já pelo menos aprende, você vai poder fazer quantas tentativas você quiser. Na prova do programa, você só vai ter, por exemplo, se tem 2 seleções por ano, você só vai poder fazer aquela prova 2 vezes. Então é meio arriscado. Outra forma de validar o seu conhecimento em língua estrangeira é uma prova de certificação internacional, por exemplo, o TOEFL. E é uma prova, geralmente nas universidades você tem processos seletivos para fazer essa prova, então geralmente eles abrem uma vez por ano, olha, vamos fazer a prova de certificação. E aí você faz, ele vai te dar uma nota e com a nota você consegue entrar lá e apresentá-la para o programa. Outra forma de validar é com um certificado de curso particular. Então você tem que demonstrar, você simplesmente pega um certificado de um curso que você fez, sei lá, Number One, CCAA, CACS, um certificado, geralmente eles pedem um nível intermediário, já é o suficiente, e você apresenta no programa, dependendo do programa eles aceitam. Como eu disse anteriormente, isso é para o mestrado. No doutorado você também precisa comprovar uma segunda língua estrangeira em geral, né? Então isso pode variar um pouco dependendo da universidade, dependendo do programa de pós-graduação. Vamos ao segunda etapa, né? Essa aqui é mais puxadinha, que é a prova de conhecimentos específicos. Então aí vai depender da sua área de atuação. Se você fazer um mestrado em música, você tem que, sei lá, dominar algum instrumento, não sei como é que funciona. Por exemplo, um mestrado... Por exemplo, na minha informática a gente faz uma prova ou de computação ou de biologia. Então, como não tem um profissional híbrido na área de formação, em geral não tem um profissional de formação de graduação, você geralmente pode escolher qual prova você quer fazer. Ou computação ou biologia. E aí, nessa prova, geralmente cai coisas básicas da área de graduação. Então, coisa que você vê na graduação, geralmente se você saiu direto da graduação e foi para o mestrado, é bem mais fácil de passar. Se você formou tem um tempo, aí você vai ter que reestudar algumas coisas básicas, geralmente prova de matemática, cálculo, permutação, modelagem em grafos, é coisa... isso para minha área, né? Dependendo das outras áreas, eu não sei. Aí vocês têm que consultar o edital do programa de seleção. Ok? Uma coisa interessante é que para esses negócios geralmente tem pouca concorrência, mas a prova é eliminatória. E é muito interessante. Por exemplo, quando eu fiz o mestrado, tinha 25 vagas. Dos 25 vagas, você tinha 16 candidatos. Eu pensei, nossa, tem 16 candidatos para 25 vagas e tal, vai ser muito fácil passar. Chegou na prova, a prova era difícil. 16 pessoas, só 9 passaram. Ou seja, apesar de ter 25 vagas, se você não atingir a nota mínima, você não passa. Então, basicamente, você está concorrendo com você mesmo. Então, você precisa atingir a nota mínima. Bom, vamos para a terceira etapa, que é a análise de currículo. Mas não é um currículo vitae normal, que você entrega na empresa e tal. Geralmente é um currículo Lattes. Então, você pode acessar a plataforma do governo Lattes e verificar, construir o seu currículo lá. O que é avaliado nessa avaliação de currículo? Em geral, primeira coisa mais importante, artigos publicados. Se você chegou no mestrado com um artigo publicado, você vai ter uma nota muito boa nessa etapa. Então isso pode te ajudar muito. Outra coisa que auxilia muito é a iniciação científica. Se você fez uma iniciação científica na graduação, se você participou de congresso, apresentação, pôster. Experiência profissional conta, mas não conta tanto assim não. E uma coisa que eles falam que não conta, mas na verdade conta, que é a universidade de origem. Isso pesa um pouco na hora da seleção. Então, você não precisa ter todos esses pontos, mas você tem que ter pelo menos um pouquinho de cada um. Você não precisa ter todos os pontos, mas você pode se sobressair. Por exemplo, se você não veio de uma universidade... Por exemplo, eu vim de uma universidade que era particular. Então, isso talvez não era tão bem visto na seleção, mas como eu tinha artigo publicado na minha iniciação científica, isso pesou um pouquinho mais e foi suficiente para eu passar nessa etapa de análise de currículo. Então é importante que você tenha pelo menos um desses itens aí
e construa o seu currículo na plataforma Lattes. Então, se você não tem currículo Lattes, acessa agora, sei lá, joga no Google aí e acha a plataforma de currículos Lattes e constrói seu currículo, ok? A última etapa é a entrevista ou apresentação de projeto. E aí depende, porque tem programa que vai fazer simplesmente uma entrevista com você e tem programa que vai exigir que você já entre com um projeto já desenvolvido. Em geral, no doutorado, né? Doutorado você já tem que escrever o seu projeto, geralmente um projeto de 5 a 10 páginas, é uma coisa bem rápida mesmo. Não precisa ter tudo pronto, mas só você precisa demonstrar que o que você vai fazer é uma coisa válida, uma coisa possível. E aí uma banca vai te arguir, uma apresentação de 10 a 15 minutos, a banca vai te perguntar, vai verificar, será que é possível o que você está fazendo ou não? Muitas vezes você passa, muitas vezes você não passa, e é uma coisa que você só tem que se preparar muito antes. Agora, se o seu programa não exigir essa apresentação de projeto, você vai ter uma entrevista. E nessa entrevista eles vão querer saber de você, vão perguntar por que você tem interesse na área, o que você sabe da área, você tem orientador, você tem alguma ideia de projeto, por que você quer se formar na área. Então eles vão perguntar muito sobre você demonstrar confiança, se você quer bolsa ou não. Então a entrevista vai variar muito da banca e vai variar muito do seu conhecimento do programa em si, do conhecimento da área. Eles não vão perguntar uma coisa bem específica do trabalho, coisa em si, na entrevista, mas é bom você já ter uma noção do que você quer ao fazer um mestrado ou doutorado, alguma coisa assim. Bom, pessoal, por fim, quando você estiver escolhendo a universidade, sempre olhe o curso de pós-graduação, a nota CAPES, a nota de avaliação do programa. Geralmente a nota ela varia de 3 a 7, programas com nota 1 e 2 eles não são recomendados. Então você vai ter que olhar, essa nota é dada por uma área de atuação, você tem administração, arte, ciência da computação, ciências biológicas, não depende da área que você está querendo fazer sua pós-graduação. Geralmente você olha, tem a preferência por cursos com nota 7. Então você tem alguns cursos recomendados aqui, tem a PUC do Rio, a USP, a UFMG, Universidade Federal de Campinas, Unicamp, o UFPE, o UFRJ, o URGS. Então, isso vai depender da área que você está analisando, na área que você está querendo fazer, certo? Bom, isso é tudo. Então encerramos a nossa aula, acho que demorou bastante, né? Foi uma aula um pouquinho demorada. E, bom, se você tiver uma ideia de outro tipo de aula, qualquer tema que você quiser, se eu tiver conhecimento, você pode escrever aí, pede que vou analisar e vou ver se é possível gravar essa aula. Por fim, queria agradecer a todo mundo, agradecer se você assistiu até agora, né? Muito obrigado. Se você tem dúvidas, pode escrever aí, talvez o eu do futuro responda. Não dá para responder agora. Talvez, se você mandar uma pergunta legal, eu posso montar da próxima aula ao vivo. Vou tentar fazer ao vivo na próxima vez. E é isso. Lembrando que siga aí nas redes sociais aí. Curte a página, curte o vídeo, compartilha, essas coisas de sempre. Se você quiser fazer cursos, eu tô com alguns cursos gratuitos lá na Udemy. Alguns não, muitos, né? Muitos cursos gratuitos na Udemy. Acesse a minha página aí, ó, diegomariano.com. Tá legalzinho, atualizei a página ali, tá gerando... Todos os cursos têm certificado. Os cursos gratuitos, eles têm certificados gerados pelo site. Tem validação, tem tudo, tá bem legal. Você pode usar, por exemplo, para entregar na sua universidade, alguma coisa assim. Para atividades complementares, eu tinha isso muito. Geralmente eles pedem. E, bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu!